O Mindfulness é hoje a técnica de meditação mais investigada, mais pesquisada no mundo, e a gente vai entender por que isso começou. Mas primeiro a gente tem que dar uma volta para 3.000 anos para trás. 3.000 anos a gente vai ter que voltar para começar a entender esse contexto. Então, o yoga surgiu mais ou menos há 3.000 anos. E o budismo, ele é um movimento posterior ao movimento do yoga, de forma que o próprio Buda teve contatos com yogins e ele aprendeu alguns tipos de meditação com os yogins. Ele aprendeu outros tipos, existem vários tipos de meditação dentro do budismo, mas o tipo de meditação que foi escolhido pelo criador do Mindfulness é um tipo de meditação específica. Então a gente tem que entender que por meditação pode-se entender muita coisa, tá? Pode-se entender dançar, existe meditação dinâmica, pode-se entender meditação, por exemplo, do amor, meditação da devoção, existem vários tipos. A meditação que o yoga se propõe a fazer é a meditação do foco, que é a meditação da atenção plena. Então, nesse ponto, o yoga e o budismo, eles têm essa meditação em comum, que foi a meditação usada pelo Jon Kabat-Zinn. E agora a gente vai entrar na história do Mindfulness em si. Então, mais ou menos na década de 70, ainda com uma época em que a meditação era tida como algo místico, algo totalmente relacionado com religiões, com linhas espirituais, o Jon Kabat-Zinn, que ele era budista na época, ele começou a entender essa meditação e começou a ver, olha, isso aqui pode fazer algum sentido fisiológico. Então, ele era um cientista, ele sabia como a ciência funcionava e ele começou a desenhar um protocolo. O que é um protocolo? São determinadas práticas que você faz. Então, no caso do Mindfulness, você tem lá um número de dias, 21 dias, tantas práticas por dia, tantos minutos em cada prática, técnica assim. Então, isso é um protocolo. E esse protocolo ele começou a ser investigado por diferentes pesquisas científicas, era sempre o mesmo método, então isso facilitava a detecção das informações e ele começou a ter muitos dados positivos, de forma que ele começou a afastar cada vez mais tudo que estava relacionado à religião, à espiritualidade e falar assim, tá, tem isso aqui, mas a gente tem um ponto aqui que ele vai funcionar independentemente de crença, que é uma técnica. Que técnica é essa? É a técnica da atenção plena ou da mente vazia, né? Mindfulness.